Olá a todos, bem-vindos. Damos início à terceira temporada do podcast de Oncologia do Grupo HPA em parceria com a Rádio Lagoa. O primeiro episódio desta terceira temporada é dedicado ao cancro do pulmão. Iremos abordar as questões relacionadas com a prevenção e o diagnóstico precoce. Como nossos convidados temos hoje a doutora Ana Rita Modesto e o doutor João Conceição e Silva, e a moderar esta conversa, como habitualmente acontece, a doutora Magda Cordeiro. Bem-vindos a todos. Podemos dizer, doutora Magda, que o cancro do pulmão é o que mais mata em Portugal. Sem dúvida. Muito obrigada, Nélia, pela introdução. Bem-vindos a mais uma temporada do nosso podcast de Oncologia do Grupo HPA. Desta vez para abordar uma temática e mergulhar aqui nos detalhes do cancro do pulmão. É uma doença bastante frequente, como sabemos, mas realmente o que mais impacta é que tem uma mortalidade bastante elevada. Para falarmos um bocadinho sobre estes temas e de forma a desmistificar, que é aquilo que nós pretendemos, e não assustar os nossos ouvintes e espectadores, temos dois convidados muito especiais para nós, a doutora Ana Rita Modesto, aqui do Centro de Saúde de Portimão, e o doutor João Conceição e Silva, que é coordenador do Serviço de Radiologia da Unidade de Alvor, do Grupo HPA, com uma longa experiência na radiologia, um percurso pelo IPO de Lisboa e que agora colabora connosco nas unidades do Algarve. Muito bem-vindos aos dois, muito obrigado por terem aceito este convite. É um gosto estarem cá connosco e vamos então dar início à nossa jornada de hoje. Rita, aqui para começar a nossa conversa, podias-nos explicar um bocadinho qual é que é o cenário atual do cancro do pulmão em Portugal, por favor? Sim, claro. Ora bem, os dados mais recentes que nós temos em relação a Portugal dizem que no homem o cancro do pulmão seja o terceiro mais frequente, a seguir ao cancro da próstata e ao cancro coloretal, e temos aproximadamente 4.253 novos casos por ano. Em relação à mulher, temos exatamente a mesma situação, é também o terceiro cancro mais comum, a seguir ao cancro da mama e ao cancro coloretal, com menos casos, porém com cerca de 1.902 novos casos por ano. E destes 6.155 casos, deste total, cerca de 5.077 resultam em morte, portanto estamos a falar de uma percentagem mais ou menos de 87%, e estes números espelham então a urgência no diagnóstico precoce. Depois, em relação aos grupos de risco, sabemos que os fumadores e os ex-fumadores também apresentam um risco acrescido em relação à restante população, um risco estimado de cerca de 20 vezes superior. Muito bem. Então, realmente são números que impactam, não é? Exato. Sobretudo quem está de fora da patologia em si. Então, sendo assim, nunca melhor dito que a prevenção primária, não é? Ganha aqui um papel protagonista e devia de ser o nosso principal pilar, não é? Sim. Da nossa atuação. Sim, exato. De facto, ainda constitui o pilar principal. São apontados alguns fatores de risco associados ao cancro do pulmão, como referi anteriormente, o tabagismo ganha aqui um maior destaque, e neste sentido são ainda priorizadas as campanhas antitabágicas, também a promoção dos ambientes livres de fumo, as intervenções escolares, as políticas de preço impostos no sentido de reduzir a acessibilidade aos produtos de tabaco, e também as consultas de cessação tabágica nos cuidados de saúde primários. Em relação a este ponto, queria frisar aqui que, por experiência própria, ainda encontramos algumas dificuldades. Temos, por exemplo, a baixa motivação do doente e também a ambiguidade, uma vez que se vêem divididos entre o desejo de parar de fumar e o prazer que é atribuído ao consumo de tabaco. E, portanto, temos o papel de referir ao doente que qualquer mudança de comportamento, neste caso cessação tabágica, implica tempo, implica um reforço contínuo e a repetição de determinados padrões.
Depois, do lado do profissional de saúde, infelizmente ainda existem algumas falhas na capacitação, isto é, em termos das skills que são necessárias para uma abordagem abrangente e multidisciplinar. E também ainda há algumas dificuldades mesmo nas terapias farmacológicas. Depois, o tempo também é uma questão fundamental, o tempo em qualquer consulta, mas principalmente nesta tipologia de consultas, uma vez que as consultas de cessação tabágica acabam por ser integradas agora nas consultas de rotina, o que ainda acaba por limitar mais uma abordagem eficaz do profissional de saúde. Depois temos também um acesso limitado a estas terapias farmacológicas, isto é, a disponibilidade irregular que temos no sistema de saúde e também a existência de barreiras económicas para alguns doentes. Depois, também por último, mas não menos importante, as recaídas frequentes, mas que no entanto fazem parte deste processo natural, e é importante dizer ao doente que não deve ser impeditivo do seguimento. Depois, apesar destas falhas, a verdade é que temos tido um impacto positivo na redução do consumo de tabaco, uma vez que tem havido o aumento da percepção do risco associado. Contudo, paralelamente, temos também assistido a uma mudança de paradigma, uma vez que o tabaco tradicional tem vindo a ser substituído pelos cigarros eletrónicos, ainda com estudos ambíguos em relação a esse tópico. Temos também outros fatores de risco que, claro, têm uma menor evidência de relação de causalidade, mas que incluem condições prévias, como a DPOC, como a tuberculose, a história familiar também de cancro, e depois também a exposição ao radão, que é então um gás natural que se acumula nas minas ou noutros locais subterrâneos, e a exposição a amianto também e à poluição essencialmente das cidades. Bem, então, quer dizer, seria ótimo se pudéssemos investir só a nível de prevenção primária, ou seja, Sim. impedir que o cancro se desenvolva, mas não podendo, não é? Pois a nossa conduta vai em direção a um rastreio, não é? Um rastreio que significa tentar identificar numa fase muito precoce, não é? O aparecimento do cancro. Como é que é feito esse rastreio atualmente no nosso país e qual é que é o papel do médico de família nessa intervenção? É assim, infelizmente ainda não existe um rastreio organizado e padronizado. O que nós temos vindo a fazer nos cuidados de saúde primários é realizar pelo menos anualmente uma radiografia torácica a fumadores ou ex-fumadores. No entanto, isso tem uma baixa sensibilidade e precisão diagnóstica quando comparada com outros exames de imagem, como ataque pulmonar. Agora, têm sido feitos esforços por parte de entidades e de organizações para implementar um rastreio. Por exemplo, no ano passado, em 2024, em outubro, foi a Ata Médica Portuguesa que publicou um projeto piloto dinamizado pela Associação Portuguesa da Luta contra o Cancro do Pulmão, que incluiu um conjunto de peritos, radiologistas, médicos de família, oncologistas, decisores políticos, e então tinham um desenho do rastreio dirigido a um grupo que eram indivíduos dos 50 aos 70 anos de idade, com história de consumo de tabaco ou atualmente fumadores, mas tinham que ser também ex-fumadores com menos de 15 anos e com uma carga tabágica superior a 31. E depois também incluíram com a mesma faixa etária, mas com história de cancro do pulmão na família, como referi também é um fator de risco. Aí definiram 2 ou mais familiares do primeiro grau com cancro do pulmão e também indivíduos com doenças pulmonares subjacentes, como a DPOC e exposição a radão. Especificaram mesmo um limite, se bem que aí não sei como é que isso poderá ser abordado, definir qual é que foi a exposição para cada indivíduo. A verdade é que até agora ainda não temos
de facto nenhum rastreio, mas na semana passada acabei por ver que foi anunciado pela Secretária de Estado da Saúde, Ana Povo, que Portugal irá passar a ter 2 rastreios piloto, por forma a tentar entender quais é que poderão ser os ganhos na saúde da população. Porque a priori o rastreio terá a possibilidade de aumentar a taxa de sobrevivência em 20%, o que é um número significativo, e também diagnosticar numa fase que permita uma melhor qualidade de vida. Portanto, depois disto, sabemos também que se for diagnosticado numa fase mais precoce, os tratamentos também são menos dispendiosos do que tratamentos efetuados numa fase mais tardia. Portanto, estamos a falar de ganhos não só na saúde da população, mas de ganhos económicos. Por isso, à partida, o rastreio irá ter uma relação ótima de custo-benefício. Claro. Então, claro, parece intuitivo pensar que se temos os fatores de risco identificados e os pudéssemos prevenir, ou seja, prevenir a exposição da população e conseguíssemos identificar precocemente as doenças, ganhamos em sobrevida global da população e diminuímos os gastos, não é, necessários, que são imensos, e sobretudo agora com os novos fármacos que temos já à disposição. Então, se é tão intuitivo e parece tão fácil, não é? O que é que acha, no seu ponto de vista, que está a falhar nesta detecção precoce, e o que é que se poderia eventualmente mudar? Para já, pronto, temos falhas no sistema de saúde e temos falhas também no doente. Em relação ao sistema em si, como disse ainda, esta relutância talvez em implementar social o rastreio. E cultural, não é? Sim, porque nós temos até resultados a nível dos outros rastreios, do rastreio da mama, do rastreio coloretal. Portanto, acho que há aqui esta resiliência e pronto, isso é uma das grandes falhas. E depois também, mesmo sendo identificado numa fase posterior, temos alguma dificuldade na articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde secundários, na identificação e no seguimento dos nódulos, alguns atrasos, falhas nas comunicações, pronto. Em relação ao doente, temos alguns pontos, temos aqui a literacia, o desconhecimento dos sintomas e da associação com as doenças, e também a negação ou recusa da possibilidade de um diagnóstico de foro oncológico, o que acaba por atrasar ou até mesmo impedir a ajuda da procura médica antecipada. Muitas vezes o medo, não é, do diagnóstico. Tanto falamos, e inclusive noutros episódios, pronto, há uma sensação da pessoa, não é, do doente ou do utente, no vosso caso, de ter medo de recorrer às instituições porque tem medo de identificar um problema, não é? Exato. Daí a importância de estarmos sempre a repetir aqui, talvez correndo o risco de sermos cansativos, mas o nosso objetivo é precisamente sensibilizar e chamar a atenção das pessoas que recorram, que é precisamente aí que está o ganho, não é? Precisamente aí, porque é quando nós conseguimos identificar as situações numa fase inicial e conseguimos curá-los, não é? Porque depois já pode ser tarde demais. Exato. Pode ter consequências negativas esse atraso. Exatamente. Só que pronto, o doente não tendo noção de como se desenvolve a doença, dos riscos que tem, e lá está, de tratamentos que são mais difíceis numa fase posterior, acaba por adiar. Claro. Pronto. Sim, por isso, sim. Lá está, também é importante divulgar como se processa a doença e que a taxa de sobrevivência é mesmo reduzida nessa fase posterior. Claro. Eles terem mesmo noção disso. Isso é o mais importante, é verdade. João, e então assim, aqui aparece como na história, de repente, um TAC, não é? Que já ouvimos falar, congresso atrás de congresso, e todos os anos ouvimos falar de um TAC, não é? De baixa dose, que vai mudar o panorama do rastreio do diagnóstico do câncer do pulmão. O que é que tu nos tens a dizer sobre isto? Pois, a radiologia, ou mesmo a semelhança que aconteceu com a mamografia como rastreio, aqui a TAC vai ter um papel importante, porque nos permite, antes de mais nada, aliás, a base de qualquer rastreio não é mais nem menos que é a prevenção do risco. Nós temos é que apoiar, quer dizer, favorecer isso, e em detrimento da clínica em si.
A ideia é detectar as lesões suspeitas de cancro do pulmão numa fase muito inicial, muito precoce, de forma a diminuir as morbilidades, ou seja, os contras que poderá ter um tratamento mais pesado, com grandes implicações socioeconómicas, não é, para um país. A TAC aparece aqui, inicialmente tínhamos uma TAC vulgar que todos conhecem, e ela emite uma radiação, já para desmistificar um bocado o problema das radiações que as pessoas têm medo, porque é uma das causas que muitas vezes as pessoas não vão fazer exames porque têm medo das radiações. Desmistificando um bocadinho, é assim, uma TAC, a unidade de radiações chama-se millisieverts. E então numa TAC de tórax, que é o que estamos a falar, para ver os pulmões, é aproximadamente cerca de 7 millisieverts. Com os TACs de baixa dose, nós conseguimos andar na casa entre o 1 e o 4 millisieverts. A título de exemplo, uma pessoa, no ano inteiro, a passear na rua, a radiação da natureza, que se chama, é mais ou menos ao final de um ano, cerca de 3,5 millisieverts. Ou seja, as TACs de baixa dose praticamente é idêntico ao que nós somos sujeitos à radiação externa. Por isso, e se tivermos em altitude, mais ainda, provavelmente as pessoas da FOIA têm muito mais, recebem mais radiação cósmica do que, de facto, a que nós estamos aqui mais perto do mar. É o que acontece com os pilotos com grandes voos em altitude. Ao reduzir essa dose, permite-nos alguns proveitos. Entre eles é assim, como reduzimos a dose, permite-nos fazer exames no tempo, seriados, e o doente, geralmente, quando tem um nódulo, que já vamos falar um bocadinho mais tarde, quando tem uma lesão suspeita, tem que fazer seriado várias TACs para ver qual a evolução, para nós, no fim, chegarmos a uma conclusão, quer dizer, ou é um nódulo suspeito, ou não é um nódulo suspeito e a questão morre aqui e não é preciso fazer mais exame nenhum para esse utente. Outro benefício que eu acho que é fundamental é ao podermos detectar de forma mais precoce as lesões suspeitas, podemos rapidamente atuar, como já disse, diminuímos a mortalidade e temos um ganho do doente e a nível nacional, porque as pessoas fazem parte de uma nação. Pronto. Há vários estudos que apontam para esse sentido, com resultados relativamente, quando se compara a TAC com o raio-x, que era o que havia antigamente, por isso é um ganho absoluto com a introdução da TAC de baixa dose. Calcula-se, por exemplo, em vários estudos randomizados nos Estados Unidos, em Itália, na Bélgica e em Holanda, os Países Baixos, consegue-se reduções, no caso das mulheres, cerca de 33%, e no caso dos homens, cerca de 17% a 20%. São valores muito bons. Nos Estados Unidos, estima-se que se fizerem o rastreio do cancro do pulmão, poupa-se um ganho de 60 mil pessoas anual. Entre outros estudos. A Itália também tem uns valores semelhantes. Posso acrescentar, a pergunta que virá sempre na cabeça de cada um, mas qual é o risco-benefício, radiação-benefício? É simples, em vários estudos randomizados, nomeadamente os 4 ou 5 estudos, com um número de população muito grande, permitiram dizer que a relação de benefício-risco é 12 para 1. Em alguns estudos, outro é de 20 para 1 para 2. Por isso, merece a pena este risco, que é um risco muito, muito débil. Não tem expressão, praticamente. E tentar transmitir a mensagem que é possível fazer detecção precoce e que o método que utilizamos para o fazer não parece ser assim tão agressivo como se acreditava e como se lançou em forma de mito na população, não é? Essa é que é a ideia principal. Deixa-me só acrescentar uma coisa, para ter da mesma forma que as mulheres aderiram ao rastreio da mama, para dizer, uma TAC de pulmão equivale mais ou menos a 2 mamografias, a 3 mamografias, é para terem uma ideia. Pois, essa comparação é muito interessante. Então, assim, pronto, quando é realizado o TAC, vêm lá umas alterações, não é? E então é o radiologista que as observa. Certo. O que é que vemos lá, quais é que são os critérios que o João que vês, que te levam a aumentar o teu grau de suspeito? O que é que identificas como suspeito nesse... Okay. Muito bem. Como qualquer ataque, acaba por ser, vamos fazer um teste. Acaba por ser um teste. E que os testes podem ser positivos, negativos ou duvidosos. Pronto. Quando o teste é positivo, nós estamos a dizer que existe uma lesão que é suspeita. O que é uma lesão suspeita? Inicialmente, o paradigma do cancro do pulmão era o nódulo, o famoso nódulo. Uma bolinha que aparece, uma coisinha redonda, que pode aparecer no pulmão,
nos pacientes de risco, ou nas pessoas, neste caso não são pacientes, porque estão no rastreio, são doentes, são pessoas. E então pode aparecer um nódulo, mas pode aparecer um nódulo com outra cara. Pode aparecer um nódulo, que é uma bolinha, e à volta um halo assim um bocadinho mais, parece uma nuvem. E há outra característica que também pode aparecer, é uma lesão quística. O que é uma lesão quística? Não é mais nem menos que um balãozinho com água. Isto são as 3 grandes formas de apresentação do cancro do pulmão. Depois temos que ver a localização. E o que nós fazemos é saber, dividimos o pulmão em 3 andares, andar superior, médio e inferior, e consoante a sua localização tem um risco, ou seja, depois estratificamos estes nódulos e estas lesões consoante alguns riscos padronizados, não é? Os mais suspeitos são precisamente aqueles que eu disse há bocadinho, é o nódulo e depois tem uma aura à volta, parece assim um algodãozinho à volta, esses são altamente suspeitos, são quase todos eles praticamente cancro do pulmão. O que é que acontece? Para nós dizermos que o grau de suspeição é maior ou menor, nós vamos ver as características desse nódulo. Falando só no nódulo, pode ser um nódulo bem perfeitinho, redondinho, e provavelmente não vai ser nada. Mas se tiver os contornos irregulares, se tiver algumas calcificações estranhas, se tiver umas espículas, assim, uns prolongamentos, e sobretudo o tamanho. O cutoff aqui, ou seja, para nós dizermos que é grande suspeição de ser um cancro ou não, segundo os 2 estudos, uns variam, dizem que acima de 8 milímetros quase todos são suspeitos. Estão suspeitos. Abaixo de 8 milímetros podemos estar descansados, porque em princípio a probabilidade de ser um cancro do pulmão será francamente inferior, quase 1% ou 2%. Isto depois está quantificado nos vários estudos em percentagem, consoante a morfologia e o aspecto que tem essa lesão. Nesses casos iria para um seguimento posterior e conforme a evolução do caso, não é? Exatamente. Daí de fazer as tais taxas que eu disse anual, ou claro. Um seguimento. Não é? E estes resultados são então enviados para o médico de família, não é? E o médico de família, conforme o grau de suspeita, referencia para a especialidade. Exatamente. Então aqui, penso que seja nesta fase que encontramos alguns desafios aqui na implementação do rastreio, não é? Porque entre a carga assistencial, tanto dos cuidados primários como dos terciários, pode ser um impedimento, a dificuldade na comunicação. O que é que tu identificas como sendo os principais desafios nesta implementação? Para já é definir qual é a população-alvo. Primeiro, definir concretamente, e essa população é que tem que fazer o rastreio, tem que fazer a tal TAC, de baixa dose. Depois é a optimização de protocolos entre o imagiologista, quem faz a técnica que tem ataque, e os clínicos gerais ou a medicina de saúde pública, por exemplo. Ou a referência dos ULS para aquele centro onde existe a disponibilidade de haver um ataque para fazer o rastreio. Depois temos que ultrapassar algumas barreiras linguísticas, temos que sensibilizar mais as pessoas. Se conseguimos fazer eu não sei se sabem, mas um dos primeiros rastreios no mundo e que dá ótimos resultados é a pesquisa do cancro do colo do útero. Tão simples, o Papa Nicolau é uma coisa tão simples de fazer e todas as mulheres aderiram, ou se não aderiram, deviam aderir. Mas praticamente eu acho que é 90% ou sim, quase 100%. Algumas sentem-se desconfortáveis, claro. Pronto. Mas há uma grande adesão, não é? Mas há uma grande adesão, claro. Sim. E daí a ideia é assim, se conseguimos fazer isso, se conseguimos fazer depois, posteriormente, o rastreio do cancro da mama que fizemos, depois mais tarde metemos hipertensão e diabetes. Eu penso que isto é uma questão de propalar na sociedade, explicar os benefícios, que eu já disse há bocadinho, tem muito mais benefícios do que riscos, e conseguimos tratar mais pessoas de uma forma mais precoce e com tratamentos menos invasivos, menos agressivos, mas há muitos desafios, entre eles quantas TACs é que há? Quantas TACs verdadeiramente de baixa dose é que há? Bem, hoje em dia quase todas elas podem fazer baixa dose, as novas. Depois estas famosas as campanhas de sensibilização, que isso passa muito por aí. Não temos tanto... Eu acho que isto é tudo uma questão de começar. Eu acho que questão de começar e, sobretudo, sensibilizar. Eu, atualmente, vi num repórter, num jornal médico, os únicos, pelo menos que eu saiba, 4 ou 5, eu dava a comentar há bocadinho aqui com a colega, os 4 países que têm rastreio nacional é os Estados Unidos, curiosamente a China, Taiwan e a Croácia.
Inglaterra tem só em 2 ou 3 cidades fazem rastreio do cancro da mama. A Itália está a começar agora com o produto com o Cosmos e tal. Eu acho que isto tem pernas para andar, como também o Nelson também tem como é que chama aquilo, entre a Bélgica e os Países Baixos. Eu acho que acho que as coisas estão a fervilhar. Eu acho que isto não tardará muito e estamos a fazer taques de baixas doses. Agora, vamos lá ver se temos equipamentos, o número de equipamentos suficiente, se os doentes estão bem orientados, porque depois, se nos orientam doentes que não são mesmo para rastreio, vamos entupir aqueles que deviam fazer rastreio e depois que não fazem. Claro. Isso tem que se definir muito bem. Isso. Sim, mas parece-me que vamos aqui no bom caminho. Pelo menos nós fazemos a nossa parte, não é? Claro que sim. Os rastreios piloto que eu referi, que pelo menos Portugal irá ter, ainda Excelente. não se sabe ao certo a data, mas pronto, aí se calhar vão definir quem é que pode entrar no rastreio sim, faz e todo ver os sentido. resultados. A população em risco, não é? Sim. Porque taques a nível nacional, deixem-me dizer, taques a nível nacional há. É só querer e implementar. É evidente que se eu vou fazer rastreios num hospital que tenha uma TAC ou 2 TACs, eu para fazer rastreios vou ter que deixar de fazer os doentes que estão a precisar a gritos, digamos, de fazer uma TAC por outras causas que não o rastreio. Pois isto tem que se fazer aqui um balanço e isso depois é ponto a ponto, comunidade a comunidade, não é? Consoante os meios disponíveis. Bem, então aqui antes de terminar, talvez uma provocação, né? tanto em voga temos aqui a inteligência artificial. Algumas pessoas olham para ela como um problema, com medo, ainda é o grande desconhecido, mas a verdade é que nós temos visto que em algumas áreas a inteligência artificial tem ajudado e sobretudo se nós identificamos como potencial problema a carga assistencial, não é? O entupimento dos serviços, tu achas que a inteligência artificial ou outras tecnologias podiam nos ajudar a ultrapassar estes desafios? Claro que sim. Aliás, nestes países que eu frisei há bocadinho, a inteligência artificial já está a funcionar em pleno, juntamente com o CAD, que é uma técnica de detectar precocemente, consoante a morfologia do tal nódulo das tais lesões, asseverar ou não com uma grande certidão, ou seja, em termos de percentagem, que é uma lesão suspeita. A IA vai ter um papel, e já está a ter um papel, já está demonstrado cientificamente que sim, vai ajudar imenso o radiologista. Porquê? Porque vai detectar mínimas coisas que, ou com o tempo, com o cansaço da visão, que acontece muitas vezes ao radiologista, ao fim de umas 2 ou 3 horas estar a ver muitas taques, há um cansaço. E a percepção vai-se perdendo. Com a IA, ela vai-nos chamar a atenção, olha, há aqui uma bolinha, há ali não sei quantos, e vai-nos obriga-nos a olhar, a pôr os olhos, e depois fazemos uma interpretação, ou, inclusivamente, agora com o IA e a tal CAD, que ela própria permite calcular o tamanho da lesão, comparar com exames anteriores, a previsão de ser ou não bastante suspeita. Eu penso que vai ser uma ferramenta fundamental para o radiologista, sobretudo, nomeadamente, no caso do rastreio, em que vamos ter que fazer muitas taques a vários doentes e seriados no tempo a esses doentes. É evidente que há outros desafios, mas isso é um desafio que passa mais aqui para a doutora Magda do que para mim, que é os famosos marcadores tumorais e, nomeadamente, as biópsias líquidas, que aí será outro mundo. Sim, mas aí, mas também é uma hipótese. Isso é o futuro. Isso é o futuro. E será, de certeza, aquilo que acabaremos por utilizar de forma muito rotineira. Isso é mais que certo. E, claro, penso que uma vez mais, e aproveitando aqui a nossa intenção de desmistificar esta coisa de que a inteligência artificial nos vai tirar o trabalho ou que vamos todos para o desemprego, acho que é precisamente o contrário, não é? Nós vamos poder oferecer à população, tanto saudável como doente, melhores estratégias para identificar os problemas, potenciar o nosso trabalho e ao fim e ao cabo ganhar em termos de saúde, de sobrevivência global e diminuir gastos. Portanto, acho que são tudo. Deixa-me só acrescentar, eu faço uma analogia com a inteligência artificial, faz uma analogia tão simples. Quase todos nós estamos aqui presentes, já andámos de avião. 1 hora, 2 horas, 3 horas. E já se deram contas que quando o avião está lá em cima, não é o piloto que vai, é o piloto automático. É a IA. Isto é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. A IA vai ter um papel como se fosse o piloto automático do avião. Por isso, vai-nos chamar a atenção quando houver qualquer coisa, como vocês sabem, no avião, começa a apitar luzes e acender luzes e o pilão e o piloto, o que é que se está a passar? É isto que vai fazer a IA, ou seja, é um benefício.
Vai ser muito bom, muito bom. Do ponto de vista. É algo que, por exemplo, nós já temos no nosso centro de saúde, temos inteligência artificial, mas para doenças agudas, por exemplo, pneumonia, detectar focos de condensação, temos normalmente a inteligência artificial e que com cores que refere a probabilidade de ter ali alguma alteração. Acaba por ajudar muito, quando não temos pessoas quando daquela área. Quando não tem radiologistas. Exato. Claro que sim, Portanto, claro que sim. Para comatar a carga assistencial e a escassez de recursos humanos. Exato. Claro, neste caso, na doença aguda, mas lá está, doenças crónicas, acho que por realmente isso, será o futuro. Se sou a favor da IA na radiologia, sou. 100%. Enfim, muito bem. Eu só ia lançar uma pergunta, aqui uma dúvida em relação ao cancro do pulmão, e quando se fala do cancro do pulmão, a população de risco é maioritariamente os fumadores, as pessoas que são fumadoras, e em relação aos fumadores passivos? Os fumadores passivos também é relatado algum risco também associado ao cancro do pulmão, provavelmente menor em relação ao tabagismo ativo. Sim. Não sei se... Sim. Eu acho é que os passivos também vão ter cancro do pulmão, grande percentagem deles vão ter, indiscutivelmente. Mas o problema é que não há estudos ainda a dizer quanto é que é preciso o indivíduo estar ao pé de alguém que fuma que ele não fuma, o que é que deve fazer e quando, os timings. Acho que não há, eu pelo menos não vi nenhum. Mas já tem aparecido nas vossas consultas? Sim. Estima-se que à volta de 20%, mas portanto, como o João estava a dizer, não há estudos prospectivos que estabeleçam essa relação, mas estima-se que à volta de 20% dos fumadores passivos podem vir a desenvolver cancro do pulmão. Sim. Portanto, essas pessoas também devem estar alerta. Sim. São um grupo de risco, sim, exatamente. Passa a ser um grupo de risco, tal como os outros. Exatamente. Daí a necessidade dos ambientes livres de fumo, de todas aquelas restrições que nem sempre as pessoas cumprem. Claro. Temos aqui uma questão cultural também no nosso país, associada à vida ao ar livre, ao consumo de álcool, ao consumo de tabaco, às vezes são fatores que se associam. O consumo de tabaco ainda é entendido como interação social. Sim. Emancipação da mulher, não é? Sim. E agora mais na mulher, não é? Sim, na mulher mais. No pulmão tem disparado. Precisamente, sim, por causa desta emancipação. E atenção ao vaping, que o vaping também faz cancro do pulmão. Sim. E muito. Exato. E ter em atenção também as crianças, porque já tenho visto muitos pais fumadores com as crianças e a fumarem dentro, por exemplo, dos veículos automóveis, dos carros. Passivos, começam logo de forma passiva. Sim, sem dúvida. Muito bem. Muito obrigada. Nada, foi um prazer enorme. Eu acho que é um tema muito importante, muito presente na nossa população, não só no Algarve, em todo o país, porque na Península Ibérica, no sul da Europa, temos aqui esta cultura da socialização e dos hábitos que estão associados a isto. Foi muito bom ter-vos convosco aqui a participar no nosso projeto. Lá em casa ou no carro, fiquem atentos, nós vamos continuar com a temporada do pulmão. O próximo episódio será sobre o diagnóstico, portanto, uma vez que já falámos da prevenção e da detecção precoce, vamos então, no próximo capítulo, tentar perceber como é que se chega ao diagnóstico e como é que, tendo o diagnóstico, como é que podemos, que estratégias temos para tratá-lo. Fiquem atentos e espero vê-los por lá. Obrigada. E veremos-nos novamente no segundo episódio. Muito obrigada a todos. Obrigado.